Bom, então, boa tarde, pessoal. A Kelly já deu boa tarde, né? Meu nome é Rejane Herbert e já faz algum tempo que eu trabalho, né, na enfermagem. Já fui enfermeira também, é uma profissão fantástica. Hoje a gente verifica hoje, né, que se há algum tempo atrás a nossa profissão não era tão valorizada, hoje, infelizmente, apesar dessa tristeza toda que a gente vê no dia a dia aí, a nossa profissão nunca foi tão falada, tão comentada, né? Eu acho até que para os cursos de enfermagem, né, curso técnico, então, curso de enfermagem, eu acho que isso foi muito bom, né? O pessoal começou a se dar conta da necessidade de realmente estudar e levar a sério, porque às vezes, principalmente, às vezes na graduação, o pessoal entra na graduação e eles dizem para a gente, eu entrei porque eu não consegui passar em medicina. E não é assim o curso técnico, não, né? O curso técnico, o pessoal entra no técnico porque realmente gosta, porque realmente quer fazer a diferença, quer aprender, quer tratar com o ser humano. E a gente está vendo o quanto é gostoso, o quanto é gratificante, quanto é importante, né, trabalhar nessa área. Eu sou meio suspeita, porque sou muito apaixonada pela enfermagem. Eu parei de trabalhar no hospital, porque eu sou apaixonada pela docência. Então, eu resolvi fazer isso porque é uma forma também da gente cuidar, né? Ensinar também é uma forma da gente estar desenvolvendo o cuidado com o outro ser. Então, eu gosto muito, muito. Estou me adaptando também a essa tecnologia, né? Aprendendo com vocês também. Então, até agradeço a Kelly por ficar aqui um pouquinho com a gente, porque essa presença dela aqui me dá um pouco de segurança, né? Que se eu me perder aqui na tecnologia, ela vai me dar uma força. Como eu comentei, a gente já trabalhou com isso semestre passado, mas assim, sempre acontecia uma ou outra situação que às vezes a gente na hora não conseguia resolver. Mas é muito gostoso. A nossa disciplina, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar aqui, como a Kelly comentou, ela é bastante extensa, principalmente quando a gente fala ali da gestão da qualidade, que é um tema assim que eu amo falar, que é a gestão da qualidade, e eu adoraria que a gente tivesse aqui para esse item, umas 3 aulas, né? Porque é um item que demanda realmente muitas questões a serem estudadas e muitos questionamentos, né? Então, eu acho que é uma ementa assim, muito interessante para essa disciplina, né? E a gente vai fazendo conforme... vou tentar compartilhar aqui agora, vamos ver. Acho que deu, né? Isso, estamos vendo sim, prof. Estão vendo? Uhum. Bom, então, Kelly, até eu gostaria, assim, que se tu puderes, assim, nesse primeiro momento, interceder, né? Porque como eu ainda não conheço alguns processos, tu puderes até me orientar o que eu vou falar aqui, tu complementar, eu agradeço, tá bom? Tá bom, sim, Então, sem a problema. nossa disciplina, então, como a gente falou, é organização do processo do trabalho, né? Essa é a nossa primeira aula. E a gente vai falar, então, sobre a metodologia, né, que a gente vai utilizar nas aulas, os critérios de avaliação, e isso também eu acho que para vocês já está um pouco claro, para quem já está fazendo o curso, né? E
e vamos apresentar, então, o plano de, né, a ementa das disciplinas, o plano de ensino. A nossa disciplina, então, como eu falei, Professora. ela compreende... Oi, prof. Se quiser aumentar a tela, deixar ela no modo de Sim, apresentação. desculpa. Ficou bom agora, né? Tá ótimo, tudo certinho, tá tudo em ordem. Tá. E, então, a carga horária da disciplina é de 80 horas aula, isso daria, são 2 aulas por semana, né, Kathleen? E são 2 aulas por semana, né? Tem dias que nós temos um pouco mais, outros um pouco menos, porque vai depender da escala, né? Os alunos já receberam os cronogramas, mas fecha a carga horária lá. Eu não preciso comprar. Tranquilo. Esse é o meu nome e esse, então, é o meu e-mail, que vocês poderão entrar em contato comigo. Sempre que necessário, vocês poderão entrar em contato comigo por esse e-mail, ou eu não sei se, ou a professora Cristiane ou a Kelly, né? Eu não sei como é que funciona, Kelly, precisa mandar primeiro para vocês ou podem enviar diretamente para mim? Dúvidas que os alunos tenham, que sejam em relação ao seu conteúdo, podem estar sendo encaminhadas diretamente no seu e-mail, ou às vezes na própria aula, pode ser tirado dúvidas, ou também via portal, tem ali uma opção de eles estarem encaminhando. Mas eu creio que o caminho mais fácil seja realmente nas aulas, né? As dúvidas serem tiradas em aula ou via e-mail. Acho que é o caminho mais fácil para vocês. Não precisa passar pela coordenação e direção, não. Tá ótimo, então. Bom, aí nós temos aqui, hoje, como na nossa primeira aula, como eu comentei com vocês, nós vamos, então, comentar aqui sobre o nosso plano de ensino, a metodologia, né? Nós teremos aí outras disciplinas que vão envolver, então, o processo de trabalho, que nós vamos falar sobre o que significa processo de trabalho, a definição, o que significa, quais são os componentes básicos necessários para a gente desenvolver esse trabalho, esse processo, né? Depois também a diferença entre paciente, usuário, consumidor, que a gente ouve o tempo todo, principalmente hoje, né? A gente ouve muito falar em paciente, em cliente, e a gente fica meio que na dúvida qual é o certo e o que é realmente utilizado, né? E quando a gente utilizar também isso. Depois nós teremos a nossa terceira aula, né? Não sei como é que a gente pode dizer, terceiro módulo, que seria, então, nós trataríamos, então, sobre a organização, a estrutura, né, da organização hospitalar. Dentro desse contexto, nós vamos discutir sobre os tipos de hospitais. A gente sabe que nós temos hospitais grandes, pequenos, hospitais de médio porte, de grande porte, o extra grande, né? Vamos discutir também um pouquinho sobre organograma, a diferença entre um organograma, um fluxograma. E dentro desse conteúdo eu acrescentei também o cronograma, né? Porque eu não sei, eu acrescentei por minha conta o cronograma, porque eu acho que é muito importante a gente também saber avaliar, compreender, ou até mesmo fazer um cronograma, porque é muito simples, é muito simples. Mas a gente utiliza bastante, aí vai ter que entender um pouquinho mais do fluxograma, do organograma, enfim. Jornada de trabalho, né, que nós hoje temos vários tipos de jornada de trabalho, e as escalas, embora as escalas elas sejam elaboradas pelo enfermeiro, mas o técnico tem que saber, precisa entender, e nós sabemos que em algumas instituições, até quem faz as escalas são os técnicos, aqueles que já têm assim, uma grande experiência na enfermagem, né? Então, tudo que a gente pode aprender, não tem por que não aprender, isso é ótimo. Pelo menos a gente ter uma ideia, né?
Aqui também o outro tópico é o processo seletivo, como é que funciona esse processo seletivo. Então, muito importante a gente ter uma ideia, porque saindo do curso vocês passarão por esse processo, o que é importante, como a gente deve proceder, e até mesmo eu estive lendo alguns artigos muito interessantes, a nossa postura, né? O vocabulário, até uma forma que a gente, como a gente gesticula, né? E eu falo muito com as mãos e tudo tem que ter esse cuidado. Então, é muito interessante a gente ler e saber como é que é feito isso, né? Depois nós temos a sistematização da assistência. Vocês já sabem, alguém que já teve alguma noção dentro do hospital ou com... às vezes tem amigo, parentes que trabalham dentro do hospital e que já ouviu falar possivelmente da SAI, né? Que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, hoje se trabalha na enfermagem utilizando esse processo, né? Que é o da sistematização da assistência. Nele, então, nós vamos trabalhar algumas etapas que desde quando a gente recebe o paciente, então tudo isso é importante, principalmente o registro, né? O registro da enfermagem, né? Tudo aquilo que é elaborado, que é realizado com o paciente, no paciente tem que estar registrado. Eu acho até que tem alguma coisa que a gente vai falar possivelmente isso no prontuário também. Então, o código de ética, importantíssimo a gente ter uma noção do nosso código de ética. Tá ali o cuidado prescrito, o cuidado que foi realizado, tudo que foi anotado, checado, circulado, enfim, tudo isso que a gente vai falar um pouquinho dentro dessa aula. Tá, gente? Eu tenho só que cuidar porque eu me empolgo muito e aí eu quero falar demais sobre cada uma dessas questões aí, principalmente em relação ao cuidado, às prescrições e a prontuário do paciente, porque eu trabalhei um tempo como enfermeira auditora e eu amo essa parte, então eu tenho que ter cuidado, porque senão eu falo a aula inteira, falo demais sobre isso, mas é um tema muito gostoso, eu fico muito empolgada. A gestão da qualidade, a gente vai falar sobre acreditação, né? Na Organização Nacional de Acreditação. Então, para que serve a acreditação? A segurança do paciente, hoje muito falado, né? Sobre a segurança do paciente, inclusive temos leis, temos normas, enfim, é um programa muito interessante do governo sobre a segurança do paciente. E lógico que aqui entra também, por exemplo, os protocolos, as rotinas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Depois, o outro conteúdo seria o prontuário do paciente, né, que também é um item muito interessante e que, principalmente, vocês, na condição de técnico, vão o tempo todo trabalhar com esse prontuário, serão responsáveis por muitas informações dentro desse formulário, pela guarda do formulário ali, enquanto estiver na unidade, né? No posto de enfermagem, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Depois nós temos os tipos de cuidado, né? Porque até mesmo para elaborar a escala, a gente vai fazer uma escala, vai fazer o dimensionamento de pessoal, não é a escala, o dimensionamento do pessoal,
para saber quanto a gente precisa ter de técnico, quantos enfermeiros, que a gente precisa ter para aquele setor, a gente vai fazer com base na classificação do cuidado, né? Então, nós temos lá o paciente crítico, o paciente que está em UTI, o paciente que não está. Então, essas informações, elas são muito importantes para que a gente possa desenvolver, inclusive, o dimensionamento de pessoal. Bom, aí teremos também a revisão de algumas técnicas, e aí isso aqui, eles já tiveram, Kelly, essas aulas aqui, daí sobre sondagem, sobre sonda vesical. Sim, eles têm todas as informações durante o decorrer do curso. Nós temos 5 alunos que entraram agora no curso, então eles vêm de outras escolas, daí suponho que tenham tido também, tendo já comportado. Tá. Então é uma revisão mesmo. Então, na disciplina de saúde do adulto e do idoso, eles têm a parte toda de sonda, e agora no módulo eles têm isso de forma mais intensiva de novo, né? Que daí é bem específico do paciente em estado crítico, né? Tá. Aí eles têm uma disciplina, por exemplo, semiotécnica, semiologia, alguma coisa que fale sobre isso daí. Já tiveram, tiveram. Tá. Bom, depois curativos também, que a gente também vai dar uma... Também já tiveram. Eles têm, então, a parte curativos na disciplina de biossegurança, que eles têm todas as técnicas, também passaram por aula de laboratório, salvo o grupo que teve agora mais recente no período de pandemia. Então, as práticas estão sendo adiadas, mas tiveram ali a parte visual com aulas gravadas, mas em laboratório teve um pedaço de um grupo que não teve, mas a parte toda de teoria, de apresentação das técnicas também dentro do laboratório gravadas tiveram também. Mas a gente sempre tem os laboratórios, né, onde os alunos fazem as práticas de curativos dentro da escola. E eu tenho a impressão que tem, acho que alguns alunos dessa turma que não fizeram ainda esse laboratório. Mas terão daí... A gente não fez. Meia, né? Curativo. Isso, que vocês entraram agora no técnico, né? Isso, a gente entrou agora no laboratório, a gente não fez, mas nós tivemos a Luene. Isso, tiveram a teoria e tiveram as aulas de gravação que ela fez, as técnicas, né? Do pé diabético, da ferida. É muito mais, eu acho que focada aí nos conceitos, né? Na classificação, enfim, né? Cuidados, seria muito mais nesse sentido, eu acho, né? Essa disciplina é uma disciplina que ela vai fazer revisão de todos os conteúdos, né, de forma mais aprofundada, mas passa novamente, de novo, por toda a teoria, né? Então, ela tem, de novo, uma revisão de conteúdo, além de ser acrescentados conteúdos específicos da organização do processo de trabalho, que eram aqueles que você estava iniciando ali. Tem a ver com as rotinas, com organograma, com COP, com acreditação, né? Enfim. Sim. Aí a outra... Esses tomas também a gente teve com a Carla ao vivo, lá no Maracanã também. Ao vivo e a cores. Nossa, que legal. Por Deus. Foi legal. Que bom. Meio complicado, mas legal. É meio triste, né? Certas coisas que a gente... as figuras, as imagens, né? Elas são meio chocantes muitas vezes. Por exemplo, uma úlcera por pressão, né? Então, elas chocam realmente a gente, né? Num primeiro momento, principalmente quem ainda não está na área, né? Mas faz parte da nossa vivência diária depois, né? Do nosso trabalho, do nosso processo de trabalho. Sim, é que a gente estava dando banho de leito, tudo, aí precisava fazer a troca do curativo, né? Nossa, mas cabia uma mão dentro do estômago do senhorzinho, mas alguém tinha que fazer aquilo por ele. E ele não sente dor, né? Não. Mas
Foi muito legal poder fazer isso por alguém. Ah, é muito importante. O interessante é quando tu começa a cuidar, né, dessa ferida e acompanhar o processo, né, de fechamento, vamos dizer assim, dessa ferida, né? Então, muito interessante. A gente acaba se apaixonando, né, por isso, né? A anotação de enfermagem também é muito importantíssimo hoje, até mesmo para as instituições que não são particulares, né? Hospitais, instituições do governo, do SUS. Então, hoje tudo precisa ser muito bem registrado, utilizar as terminologias adequadas, e muito bem registrado, porque o prontuário do paciente, ele é um documento, além de ser o documento do paciente, é um documento que pode nos livrar, às vezes, de uma situação complicado, ou também, né, nos jogar dentro daquela situação. Então, por isso, tudo tem que ser muito bem pensado, muito registrado, assim, adequadamente, utilizando, né, as terminologias adequadas. Embora a gente, muitas vezes, existem instituições que até usam uma ou outra terminologia diferente da outra, mas, enfim, a gente sempre tem que ter esse cuidado para utilizar os termos técnicos adequados, né? Anotação de enfermagem, prof, nós temos em todos os nossos módulos, eles têm anotação de enfermagem ao final do módulo. Então, cada módulo vai ter a apresentação da terminologia específica daquele módulo, né? Então, vão acrescentando terminologias a cada novo módulo. E aí, agora, então, a anotação de enfermagem de urgência e emergência, então, ela traz os termos técnicos que são da urgência e da emergência, né? Isso. Então, tá ótimo. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida com relação ao nosso plano de ensino? Eu acho que não, né? Então, tá bem claro. Tá tudo ok, Kathleen? Não, Kathleen. Tá tudo certinho. Eu não sei. Não, tá bom. Eu não tem problema. Pode pronunciar do jeito que der, que tá bom para mim. É Kathleen? Não. É Kathleen. Não tem problema. Pronuncio direito. Depois que eu tive que aprender algumas palavras em alemão, Kathleen é um nome bonito tranquilo. E fácil, né? Tranquilo. Então tá. Bom, então, com relação ao material didático, né? Nós preparamos as aulas, e essas aulas, elas serão em PowerPoint, né? Não pode ser, eu não posso mandar em texto para eles, Kathleen, eu tenho sempre que mandar em PowerPoint, é isso? Não necessariamente, fica a teu critério, professor. Então, a gente tem professores que encaminham o PowerPoint, porque já está recortado do jeito que fica bom para o aluno estudar, mas também tem professores que encaminham o material mais em forma de texto. Então, a professora Rosane Passos, por exemplo, ela costuma fazer encaminhamento como se fosse um artigo. Depende então, eu até vou ver com os alunos, com o pessoal que está aí ouvindo, né, qual é a sugestão. Porque, assim, na minha experiência, quando eu mando a minha experiência com outros alunos, quando eu mando em forma de slides, então, às vezes o pessoal reclama, porque para imprimir, se eu vou imprimir um slide, né, um slide por folha, vai muita coisa. Se eu vou imprimir 2, 3, 4 slides por folha, fica muito pequeno. Então, eu tive o trabalho, né, de todas as aulas, eu passo todo aquele conteúdo para o Word, ou vice-versa, né? Mas eu passo para o Word porque daí fica em forma realmente de um artigo, assim, aquele material, e o pessoal acha melhor para imprimir, para estudar, né? Por exemplo, aqui eu tenho 30 e poucos slides, se eu fizer em Word,
e vai me dar lá 4, 5 folhas para eu imprimir. Se for em slide, vai me dar muito mais. Então, o custo, né, também é muito maior. Eu não sei, eu mandei assim essas primeiras aulas, eu não perguntei para a Cris, mas eu mandei assim, mas se o pessoal quiser, eu posso sim passar tudo para o Word, né, e envio para te passar para eles. Tá? O que vocês acham, pessoal? O que vocês preferem, alunos aí em aula? Para mim, tanto faz, porque eu não imprimo mesmo, fica no PC. Ah, tá. Uhum. É que muita gente gosta de imprimir, né? É que ultimamente a gente não tem imprimido, né, por causa que a gente tem estudado em casa e tal. A gente grava ele, salva ele e estuda pela internet mesmo, pelas gravações. Então, vocês preferem assim, em PowerPoint, é isso? Para estudar? Eu acho melhor, porque daí vai virando, vai virando. Tá bom, então, eu faço assim mesmo, não tem problema. Então, como a gente estava comentando aqui, sempre nós vamos ter um exercício, né? Eu vou mandar a aula, a professora Kathleen vai enviar para vocês, e nós teremos um quiz, sempre esse quiz é sempre uma pergunta que vocês vão responder, né, com relação à nossa aula. E aqui, então, assim, a lista de presença, a lista de chamados será registrada no sistema, né, conforme a resposta lá, por ter respondido lá o quiz. Né? Então, sempre vai ser dessa forma, então, que será realizada a chamada também, né, por esse quiz, foi que eu... Em relação à nossa metodologia, a gente vai utilizar, então, o Zoom, né, para conversarmos, e os trabalhos sempre serão apresentados, como eu já comentei antes, será entregue antes para a coordenação, né? E aí eles passam para vocês. Outra questão interessante que eu achei, assim, da gente também trabalhar alguns temas na aula, de eu apresentar na aula para vocês um tema, e a partir dali a gente fazer uma resenha, discutir, a resenha que eu digo, fazer um artigo, um resumo, né? Um resumo sobre aquele tema que a gente propôs, e depois a gente discutir isso para dar movimentar um pouquinho a sala, né? A gente pode até, de repente eu passo o tema, deixo aqui, a gente vai lendo e discutindo. Então, também essa questão, né, de leitura de textos, que eu também quero enviar para vocês. Avaliação, então, nós teremos uma prova só, né, Kathleen? É só uma prova, né? Que será feita no bimestre, né? Nesse módulo. Isso mesmo, é uma avaliação e um estudo dirigido. E um estudo... É composto por questões de múltipla escolha e a prova é discursiva. A prova é discursiva? A prova é discursiva, eles escrevem, daí só o estudo dirigido que é de múltipla escolha. A professora ficou de boca aberta, Kathleen, você viu? Não, nem pensar, Neia. Já tô sabendo que vocês querem tudo de múltipla escolha, daí eles fazem teleconferência. Quem acertou o número 1? Não. Olha, isso é a pura verdade, viu, Neia? Olha, eu vou te contar. É um tal... Quando tu vai corrigir a prova, todo mundo erra a mesma questão. É impressionante. Então, as provas as regimentais são as discursivas, elas são sempre em formato de estudo de caso. Então, apresenta ali
o prontuário de um paciente e as questões são em cima dela. Aham. Ah, tá. Bem facinho, né, Neia? Todas feitas com carinho e corrigida com mais carinho ainda, prof. É? Por favor. Quem será que corrige? Você! Ah, Jesus! Não, é que eu estava aqui pensando, né? A prova discursiva, eu acho ótimo, acho fantástico, realmente, porque o pessoal, a gente fica meio frustrado, a gente pensa nas questões e quando vê, vem tudo igual, né? Quando a gente faz as questões. Eu passei por isso esse semestre inteiro, não tive, foi muito mais tranquilo para mim, não tive problema nenhum. Né? A discursiva exige um pouco mais do professor, mas é interessante porque a gente conhece, sabe, né, que o aluno entendeu, consegue, a partir disso, entender se o aluno realmente teve um bom entendimento em relação à disciplina, ao conteúdo, né? Nos dá a oportunidade da gente discutir um pouquinho mais até sobre o tema. Então, isso eu acho legal, sim. Mas não se preocupem, eu fiquei pensando... Não, eu gosto também, eu gosto de quebrar a cabeça de estudo de caso também. É muito bom, porque a gente vai lembrando também tudo que foi visto em aula, tudo que foi revisto, porque tem a ajuda antes, né? A avaliação antes, para a gente poder relembrar tudo que foi estudado. É muito bom. Não tem o que reclamar, não. Então, a prova vale 10, né? Então, são 4 do estudo dirigido, do estudo de caso, do estudo dirigido, e 6 das... Como é que é? O estudo dirigido vale 4 e 6 da avaliação regimental. E da avaliação da discursiva. Então, eu fiz certo aqui, né? É que eu copiei exatamente, está certo. Está certinho, isso mesmo. Eu copiei Aí o estudo dirigido, que também pode ser acertado com os alunos. Então, geralmente é um só, né? Mas como o conteúdo dessa disciplina é bastante extenso, é possível dividir em 2 pedaços. Então, são 20 aulas no total, né? Que vocês terão. E vocês viram ali já no início da apresentação do conteúdo, assim como vocês tiveram na trilha de vocês, que vocês receberam lá pelo grupo. O conteúdo é bastante extenso. Então, é possível a gente fazer um pedaço valendo 2, por exemplo, das 10 primeiras aulas, né? Um estudo dirigido das 10 primeiras aulas e depois mais um das outras 10. E a regimental daí sobre todo o conteúdo. Eu acho que foi isso mesmo, então, que eu combinei com a Cris. Então, por exemplo, da aula 1 à aula 10, eu faço um estudo dirigido, e da 10ª à 20ª eu faço outro, e a prova eu faço só do conteúdo final das 10 últimas. Isso, né? Então, pensei, eu tinha combinado com a Cris da gente fazer, então, assim. Fica mais fácil. Aí aqui também tá bem explicado, né, que ela pode pontuar, então, até 6, e cada questão, aí a gente vai dar cada uma terá um respectivo valor, né? E que pode ser meio ponto, 1 ponto, 2 pontos, né? E aí, mas isso aí a gente vai conversando no decorrer, né, da disciplina também, e a Kathleen também vai nos orientando. É de autonomia do professor, então a questão da quantidade de questões e qual é o valor de cada questão é tua autonomia, não tem nada a ser definido com antecedência, o que você montar de prova, né, Neia? Com 30 questões, os alunos adoram. Jesus, Maria José, prof, monta 15, pelo amor de Jesus. Porque se for 30 no final, a gente já esqueceu as 15 do começo, entendeu? Então, é bom dividir esse negócio aí. Olha... Eu sou chorona. Eu concordo que a Kathleen já ajudou bastante, se ela quiser, né? Então, olha, eu normalmente costumo dar umas 60 questões. Eu acho que 30 Sangue de Cristo! Da onde que você veio, mulher?
A Carla já deu 20, quase morri. Não, minhas queridas, não é assim. Tudo é conversável, né? Gostaram da palavra. E eu estava... Assusta, professor, senão a gente corre. Não, mas, gente, não precisa se assustar. Eu não. Eu acho até que eu preciso piorar um pouquinho. Eu sou muito boazinha. Não, pelo amor de Deus, eu já estou estudando aqui na marra. Já estou vivendo tudo ao vivo. Até o corona já me pegou, então tá terrível. Nossa, tadinha. Mas que bom que tu tá bem, né? Graças a Deus. Bom, mas se for o caso, nós vamos botar máscara, então, aqui também, né? Quem tiver com corona aí, avisa que a gente bota máscara aqui. Brincadeiras, né, gente? Então, pode colocar. Bom, pessoal, então, aqui é o meu companheirinho, essa foto do meu companheirinho diário aqui da aula. É que nem filho, não tem com quem deixar. Eu já comentei com a Kathleen, se eu deixar do lado de fora, ele arranha a porta, eu não consigo falar. Se eu deixar escondido lá embaixo, ele grita, eu não posso falar, então ele tem que ficar aqui por perto. Volta e meia vocês vão ouvir um au-au dele, mas esse é o meu pequenininho, o meu contato, vocês poderão, então, conversar comigo, né? Por mensagem, por e-mail, e a gente vai discutindo sobre os assuntos que forem interessantes. Como é que é o teu nome, que está aqui aparecendo bem bonitinho na tela, Enéia? Meu? De rosa. Mônica. Ah, Mônica. A Néia sou eu que estou escondida, deitadinha aqui na cama, prof. Ah, variedade. Isso é legal, né, gente? Mas a minha máscara está aqui, ó. Só que eu vim estudar hoje pro lado de fora para ver se eu consigo ir mais além. Então, tá bom, gente. Bom, eu separei para hoje, para nossa primeira aula, 2 vídeos. Eu não sei se a gente vai apresentar os 2, eu separei 2, mas eu gosto muito de falar, é um livrinho assim já mais antiguinho, que fala sobre quem mexeu no meu queijo, não sei se vocês já viram. Tem até uma resposta a esse livro, né? Mas, assim, a mensagem que ele passa é que me importa, né? Porque ele fala sobre mudanças e hoje, mais do que nunca, a gente percebe que se a gente não mudar, se a gente não se adaptar a tudo que está acontecendo muito rápido, a gente não sobrevive, né? Não sobrevive mesmo, porque para a gente sobreviver, a gente precisa trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que pagar a casa, enfim. Né? Então, se não nos adaptarmos a essas mudanças, realmente a gente fica para trás e fica muito difícil a nossa sobrevivência. A gente olha para tudo que está acontecendo hoje. Por exemplo, eu nunca dei aula eu me preparei para dar aula presencial, assim, olhando no olho do aluno, conversando, discutindo, e não assim por vídeo. Então, para mim foi muito sofrido e continua sendo, né? Mas eu tenho que me adaptar a essa situação. Falar com o computador não é um negócio interessante. Agora está ótimo que eu estou olhando teu rostinho aqui, que delícia a gente poder conversar olhando assim para o rosto de alguém, né? Mas a gente teve que se adaptar. E a tecnologia também, para quem é mais jovem, a tecnologia parece que o jovem já nasce sabendo, né, mexer no computador, enfim, usar o celular. Para a gente, bem mais difícil. Depois de um certo tempo acostumado, o computador a gente usa direto para as aulas, sem problema, mas aí entrou Google Meet, Google Classroom, enfim, tudo
tudo isso, Zoom, tudo isso que hoje a gente está vendo, e é muito pouco ainda. Eu tive um treinamento essa semana sobre essas metodologias que eu fiquei assim, aprendi, eu consegui assim, captar uns 40% daquilo ali que eu vou poder usar. O resto eu não sei, mesmo fazendo o curso, é muita tecnologia, muita coisa que a gente tem que aprender. E na enfermagem, na área da saúde, cada vez mais o uso, né, dessas tecnologias, elas não tem como a gente dizer, não, eu não quero aprender, não quero, porque hoje tudo é feito no computador. Então, o prontuário eletrônico, praticamente todas as instituições utilizam, né, prontuário eletrônico. Enfim, exames, qualquer coisa, tudo tu passa ali pelo computador. Então, a gente tem que saber utilizar. Alguns hospitais utilizam o sistema TASI, que tem uma série de informações, e a gente tem que saber. Então, gente, eu achei interessante porque, assim, nós precisamos nos adaptar a todas essas mudanças e não podemos ter medo das mudanças, né? Eu mesmo, quando parei de trabalhar como enfermeira e voltei a dar aula, eu pensava, Jesus, como é que eu vou ficar na frente de um grupo de alunos de graduação, né? O que é que eu vou falar, como é que vai ser? É mais fácil para mim ser enfermeira. Bom, resultado, parei de trabalhar no hospital e comecei já direto, não foi foi num curso de pós-graduação, me jogaram num curso de pós-graduação. Eu quase morri a primeira aula, eu não sabia nem, com tudo planejado, eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu pensei, eu vou encarar. Então, a gente não pode ter medo. A mudança, toda e qualquer tipo de mudança, ela sempre nos preocupa, ela sempre nos deixa bastante... me faltou a palavra agora, mas a gente apreensivos. fica... apreensivo, como eu comentei hoje contigo, né, Kelly? Imagina, gente, tantos anos que eu dou aula, mas hoje eu estava, assim, tensa para começar essa aula, para conhecer vocês, para começar a aula, né, assim... Eu cheguei a sonhar até que eu entrei atrasada na aula. Então, essa ansiedade não é tão ruim assim, né? Não é uma coisa boa, mas é até gostoso, porque é uma forma, assim, da gente sentir que, poxa, eu quero fazer, eu vou fazer uma coisa diferente, não posso não acertar no primeiro momento, mas eu vou acertar. Isso dá ânimo, dá força para a gente. E para mim, né, nesse momento, então, fazer essas coisas, assim, ter esse momento diferente e com outras pessoas, outros cursos, outra visão é muito importante. Então, a gente tem que como é que a gente diz? Faltou agora. A gente tem que mudar e não tem o que fazer. Aí, por conta disso, se adaptar. Aí, por conta disso, eu peguei esse livrinho e eu pensei, eu vou passar esse videozinho. É um vídeo, gente, muito, assim, tranquilo sobre... na verdade, é uma parábola, né, que ela comenta sobre algumas situações que envolvem a mudança, né, a mudança de um modo geral. E ela é contada por dois ratinhos, né, e dois seres humanos, pequenininhos como os ratinhos também, que vivem correndo atrás do queijo, à procura do queijo, né, e aí a gente vai ver que, na verdade, esse queijo ele é uma metáfora, é aquilo que a gente deseja para a vida da gente. O que é? Eles estão correndo atrás do queijo, porque os ratinhos gostam do queijo e os humanos lá também gostam do queijo. Mas nós também gostamos do queijo, mas nós gostamos de ter uma casa boa, gostamos de viajar, gostamos de poder conviver
com a nossa família, um lugar, um ambiente gostoso, de ter um trabalho, enfim, a nossa corrida é por essa sobrevivência, e para isso nós temos, então, que nos adaptarmos a tudo isso, né? Então, eu gosto sempre de passar esse videozinho que fala sobre essa questão da mudança, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aí a gente discute. Esse é o seu vídeo, prof, ou é aquele que você me mandou? Esse é o meu. É o que está no seu, se você quiser. Daí aquele que você me mandou, você me avisa que daí eu compartilho. Pois é. Agora, eu estou vendo aqui, parei um pouquinho, que eu acho que ele saiu fora, Kelly. Jesus, nós tínhamos feito isso. Clicando em compartilhar tela, veja se ele aparece para você. Tá, agora eu abri ele. Tá. Você está fora do Zoom, né? Meu Deus. Não, estou aqui agora. Socorro! Tá aqui. Tá aparecendo aí, Kathleen? Isso, tá aparecendo. Pode aumentar ele, a tela ali no maximizar. Só um pouquinho. Deixa eu colocar de novo aqui. Tava certinho. Tá dando som, né? Sim, tava certinho. Então som, beleza. Ótimo. Eu não ouvi, prof, só um pouquinho. Tem que dar um play para eu ouvir. Esta é uma história sobre mudança, na qual o queijo é aquilo que você quiser, seja no trabalho ou na vida. E o labirinto é onde você irá procurá-lo. Os 4 personagens da história, 2 ratinhos e 2 duendes, representam partes de todos nós. Não importa a nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade, porquanto todos compartilhamos algo em comum. A necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Distribuído no Brasil por Ciamar. Há muito tempo, em um país distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam pelo labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres pequeninos, chamados Hen e Haw. Embora os ratinhos e os duendes fossem diferentes, eles tinham algo em comum. Toda manhã eles saíam de casa e corriam pelo labirinto à procura de seu queijo favorito. Sniff e Scurry tinham um cérebro simples, mas um bom instinto. Eles usavam um método simples de erro e tentativa. Sniff farejava a direção provável do queijo. E Scurry saía correndo. Com frequência, eles se chocavam contra a parede. Mas Hen e Haw tinham cérebros complexos, com crenças e emoções, o que tornava sua vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Encontrar o queijo era importante para os 2 pequeninos. Era a maneira de encontrar o que eles julgavam necessário para serem felizes. Para alguns, coisas materiais. Para outros, poderia ser saúde e paz de espírito. Para Haw, o queijo significava morar com sua adorável família numa casa de campo. Para Hen, o queijo significava ser alguém importante morando numa mansão num bairro de luxo. Finalmente, todos eles descobriram seu tipo preferido de queijo no posto de queijo C. Toda manhã, Sniff e Scurry acordavam cedo e corriam pelo labirinto pelo mesmo caminho até o posto de queijo C. Sniff e Scurry penduravam no pescoço os sapatos de corrida para o caso de terem de usá-los rapidamente. Mas Hen e Haw cada dia acordavam um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Hen e Haw dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles.
Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre. Ele se sentia em segurança, até decorar as paredes com a frase: ter queijo me deixa feliz. Ham e Hall se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo estava diminuindo. Os ratos não fizeram análises exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ham e Hall chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. O quê? Nenhum queijo? Nada de queijo! Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Ei, Hen, eu sei que somos mais inteligentes que os ratos, mas não estamos agindo assim no momento. Imagine se não houver queijo aqui amanhã. Eu fiz planos contando com esse queijo. Enquanto os ratinhos Sniff e Scurry partiram para outra, os doentes Ham e Hall continuaram se lamentando. Certa noite, Hall escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ham e Hall ainda tinham esperança de encontrar o seu queijo no mesmo lugar. Por que fizeram isto comigo? Onde estão os ratinhos? Será que sabem de alguma coisa que não sabemos? Não, eles não passam de ratos. Nós somos doentes, temos direito ao nosso queijo. Talvez fosse melhor a gente sair por aí e procurar um queijo novo. Não, quero chegar ao fundo do problema. Quero que as coisas fiquem como antes. Enquanto isso, Sniff e Scurry penetraram mais longe no labirinto. Não pensavam em outra coisa a não ser encontrar um queijo novo. Depois de várias tentativas, os dois ratinhos encontraram o maior depósito de queijo jamais visto antes, no posto de queijo M. Enquanto isso, Hen e Hal ainda lamentavam a falta de queijo no posto de queijo C. Então, o Hall começou a se imaginar correndo pelo labirinto em busca de queijo novo bem fresquinho. Ele até sentia o gostinho do novo queijo. Vamos lá, Hen. Vamos lá, vamos! Não, eu gosto daqui. É confortável. Além disso, lá fora é muito perigoso. Hall pensava no pior. Sua esperança de encontrar um novo queijo desvanecia. E assim, todos os dias, Ham e Hall iam de sua casa até o posto sem queijo C. E voltavam para casa de barriga vazia, sem nada, a não ser o estresse. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olhe bem para nós. Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir. Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... A vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Se não mudarmos, podemos virar seres distintos. Tal como Hen, o Hal também sentia medo. Então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hal decidiu o que fazer. Juntou toda a sua coragem e partiu em disparada para o desconhecido. É a hora do labirinto! A princípio, ele se sentiu perdido. Mas não tardou muito para encontrar o caminho. Voltar ao labirinto não é tão mal quanto eu imaginava. Como fui ficar nesta situação? Se eu estivesse observando o que estava acontecendo... Hal parou para escrever na parede do labirinto o que estava aprendendo. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Hall esperava que essas anotações não só servissem de lembretes para si mesmo, mas também como marcos a serem seguidos pelo Ham, caso ele resolvesse entrar no labirinto. Por que será que me sinto tão bem?
não tenho nenhum queijo e não sei onde ele está. Quando você vence o medo, sente-se livre. Quanto mais claramente o Hall se imaginava encontrando um novo queijo, mais real isso se tornava. O ato de me imaginar deliciando um queijo novo mesmo antes de encontrá-lo me leva até ele. Finalmente, Hall chegou a um grande posto de queijo. Mas estava praticamente vazio. Eu cheguei tarde. Se tivesse saído mais cedo, talvez encontrasse muito queijo aqui. Hall encontrou vários pedacinhos deliciosos de queijo novo. Não era muito, mas o bastante para que ele continuasse. Eu preciso voltar e avisar ao Ren que existe algum queijo novo aqui. Hall correu de volta para o posto de queijo C, seguindo a rota que ele tinha marcado. Ele encontrou seu amigo ainda se lamentando. O Ren nem mesmo tinha colocado seus sapatos de corrida. Oh, Ren, você parece faminto. Experimente os pedaços de queijo novo. Não creio que vou gostar de queijo novo. Quero meu queijo velho de volta. Tenho certeza que se eu continuar esperando aqui, as coisas voltarão a ser como antes. Será que o Ren irá mudar? Ren foi deixado para trás. Ele vivia à base do medo, do conforto e da negação. Parece que o Ren acredita que não pode ou não vai gostar de queijo novo. Acho que ele acredita que se aventurar pelo labirinto, as coisas vão piorar. Agora vejo que se eu fizer as coisas de modo diferente, elas ficarão melhor. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Ren encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hall abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. E então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Se é verdade, eu estou imaginando. É verdade! Hall percebeu que os ratinhos já estavam há bastante tempo se deliciando com o novo queijo e prometeu a si mesmo que da próxima vez mudaria mais depressa. Hall sabia do perigo de acabar voltando aos velhos hábitos assim que se sentisse muito confortável. Assim, a cada dia, ele inspecionava o posto de queijo N para verificar as condições do queijo. Ele percorria o labirinto e explorava novas áreas. Ele sabia que era mais seguro estar ciente de suas escolhas reais do que se isolar na sua zona de conforto. Então, certo dia, Hall ouviu o que lhe pareceu ser o som de alguém se movendo pelo labirinto. Teria sido o Ren? Seria o Ren virando a esquina? Hall esperava que sim. Finalmente, seu amigo conseguiu mudar para um queijo novo e sentir o prazer. Você pode ler a mensagem na parede. A mudança acontece. Eles continuam mexendo no queijo. Preveja a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais depressa você se desfizer do queijo velho, mais cedo vai se deliciar com o queijo novo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Eles continuam mexendo no queijo. Este desenho animado se baseia no livro best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo? Que legal, prof. Quem não tem curiosidade fica para trás. Quem está falando é Kathleen? É a Neia.
Oi, né? Então, vocês querem começar a comentar sobre isso ou querem que eu dê uma... Não, pode dar uma, é que eu gostei Isso. mesmo. Então, gente, eu quis passar esse videozinho para vocês porque eu acho ele muito importante, né? A gente começa, às vezes, a estudar, começa a fazer alguma coisa diferente e, de repente, a gente acha que, não vou continuar, não vou dar continuidade a isso aí, porque está tomando muito meu tempo, ou eu estou, enfim, não vai ser muito útil para mim daqui mais um tempo, eu vou me acomodar, porque viver na minha zona de conforto é muito, muito melhor. A gente viver fazendo aquilo que a gente já sabe fazer, repetindo todo dia a mesma coisa, é muito mais confortável do que a gente ter que aprender, do que a gente ter que correr atrás de alguma coisa, né? Então, e a gente, na área da saúde, não dá para ficar parado. Nós temos que, o tempo todo, nos adaptar às situações, nos adaptar aos locais que a gente trabalha, nos adaptar aos novos, seja tratamento, medicamento, técnicas, enfim, o tempo todo a gente precisa ficar, tentar se adaptar. E, nesse caso, quando ele comenta ali, né, eu vou comentar algumas questões em relação ao que eles faziam ali no vídeo, né, que eu acho que fica mais fácil para eu explicar. Por exemplo, quando ele fala ali, cheire o queijo com frequência para saber se ele está ficando mais velho. O que significa isso? É a gente, o tempo todo, olhar para frente, verificar o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, a coisa está... Tu está vendo que, por exemplo, ali é um local de trabalho que o pessoal está mudando algumas questões, está todo mundo estudando, todo mundo tentando fazer alguma coisa diferente, porque sabe que aquilo ali, daqui um pouco, ou não vai existir mais, ou vai existir diferente. Mas, então, a gente tem que estar o tempo todo observando essas questões, né? Quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de perder, de repente, tudo, né? Então, na prática, eu estou trabalhando numa instituição de saúde e eu observo que, puxa, está complicado, está saindo gente, o pessoal está sendo transferido de um local para outro, o meu setor está ficando meio assim, defasado, daqui um pouco fica só eu. E todos aqueles que estavam prestando atenção, que a mudança estava ocorrendo, que de repente aquele setor ali não iria ser deletado do sistema, então, aquele pessoal já se preparou, já estudou, já foi até para uma outra empresa, já conseguiu uma nova colocação, enfim, alguma coisa diferente para fazer. Enquanto aquele que só ficava ali prestando atenção naquilo que estava acontecendo e não foi estudar, não foi fazer alguma coisa diferente da vida, então, por conta, né, da sua zona de conforto, de querer ficar naquilo que era realmente mais fácil para ele do que o que ele sabia, que não precisaria investir em novos conhecimentos, etc. Então, acabou que ele ficou sem nada. Então, nesse sentido, né, o que a historinha comenta. Aí nós temos ali um dos atores que fala, do Helms, que é o que está sempre reclamando. Não adianta, nós não podemos o tempo todo reclamar, nós não podemos ter medo, né, de sair, de procurar alguma coisa diferente. Por exemplo, vocês viram que seria interessante estudar, voltar a estudar, ou
até mesmo, alguns até já têm uma profissão, outros para mudança de profissão, porque perceberam que aquela profissão anterior não era, não daria o resultado que vocês gostariam de ter, e foram fazer um curso técnico, aprender, né? Porque isso vocês sabem que amanhã depois sempre vocês terão o que fazer, e sempre, né, alguma coisa para aprender também. Quando ele fala ali do que ele está ficando velho, né, medo do fracasso, isso é uma coisa assim que preocupa bastante a gente. E a gente vai ficando mais velho, vai achando, mas eu não vou me colocar no mercado de trabalho, porque, pô, já estou com 30 e poucos anos, estou com 40 anos, que fará com 60, com 50, né? Eu não vou me lançar no mercado porque eu só sei fazer isso e eu não, acho que não vou dar conta. E o medo é uma das coisas que limita a gente, né? Que faz com que a gente realmente não consiga dar conta daquilo que a gente quer. Ser negativo também não resolve nada. Dizer, mas eu não consigo, mas eu não vou. Tem nada disso, vamos enfrentar sim. Se tiver que levar filho para ir estudar junto, como eu, quando fiz faculdade, eu já fiz mais velha também, faculdade de enfermagem, eu tinha que levar muitas vezes o meu filho para a sala de aula, eu tinha que... E hoje muita gente tem que estudar em casa e tem que atender o neném que chora, tem que ajudar o filho na escola, enfim, mas está ali aprendendo, está ali estudando. Então, a gente tem que se libertar desses medos, dessas coisas e ir em frente, né? Porque só dessa forma a gente consegue superar. Então, eu tinha feito aqui algumas anotações, né, com relação a isso, que ele dizia ali, prestar sempre atenção às mudanças, né? Tudo isso, quando a gente presta atenção a tudo que está acontecendo, é muito mais fácil para a gente enfrentar o novo, né? E não com tanto, e sem medo, porque se a gente presta atenção no que está acontecendo, a gente se prepara também para aquilo ali, a gente vai estudar, a gente vai buscar um conhecimento a mais em relação àquilo ali, e a gente se prepara melhor para enfrentar o novo, né? E é mais ou menos isso que hoje a gente está vivendo. A gente não pode ter medo de encarar tudo isso que está acontecendo, né? E como eu disse, conseguir sobreviver a tudo isso, né? Mas eu gostaria de ouvir, então, a opinião de vocês um pouquinho sobre isso, sobre o tema. Vocês gostariam de falar? Bom, é o que eu falei, prof. É também não deixar as pessoas te influenciarem muito, né? Porque o outro só ficava com medo, ficava para trás. E é que eu não lembro os nomes, sou ruim de nome. Remes. Também não vem o caso, Remy Hall. E ele saiu correndo, foi atrás do queijo, e ainda só lembrava do amigo, escrevia nas paredes para o amigo tentar achar o caminho, né? E ele não desistiu, e ele continuou. É igual a história do sapinho, né? Do sapinho surdo, que uma professora passou para a gente. Então, não é abandonar o outro, mas deixar de muita questão de atrapalhar a sua vida e não deixar de você fazer o certo, entendeu? Porque o outro está te colocando dúvida. Eu acredito nisso. Né? E não esquecer de cheirar o queijo, porque cheirar o queijo é muitas coisas estragadas que estão ao nosso redor, entendeu? E da gente poder fazer o nosso serviço com perfeição, e de viver e de deixar o outro viver da melhor forma possível. Quando ele diz ali, né, adapte-se rapidamente à mudança, e porque quanto mais rápido a gente se adaptar, mais rápido também a gente esquece aquilo que o velho, né, o queijo velho se adapta ao novo. Então, isso é muito importante. Eu vejo
eu vejo pela a própria vida da gente é assim, né? Isso aqui, lógico que é só uma... Mas a própria vida da gente é assim. Eu tô querendo agora me adaptar também a uma outra situação, né? E que mesmo, por exemplo, mesmo com toda a experiência que a gente tem de vida, essa experiência anterior que a gente tem de vida e até mesmo na profissão da gente, tudo que aparece de diferente, seja um pouquinho mais, pouquinha coisa diferente, já deixa a gente mais ansioso, mais, assim, preocupado, mas a gente tem que encarar. Isso é uma coisa positiva, é muito bom. E é lógico que a gente, à medida que a gente vai, né, pensando dessa forma, a gente logo se adapta a isso, né? E também, depois que acabar essa pandemia e começar as coisas a se normalizarem, eu vou procurar uma informática, que, pelo amor de Deus, o troço difícil que é essa informática, meu Deus do céu. Pois é, então, eu acho isso positivo, né? Porque é uma mudança, é nesse sentido também que a gente tem que pensar, né? É positivo, nós estamos aí enclausurados, e, ai, Jesus, é uma coisa complicada, mas a gente está percebendo também as nossas fragilidades, né? Então, a gente percebe que tem que... tu entendeu que tu vai ter que procurar um curso de informática. Sim. Às vezes nem WhatsApp, tanto Facebook assim. É fácil. E o resto? Mas por outro lado, hoje nós temos uma outra facilidade. Se tu sabe utilizar, entrar no Google, tu sabe entrar no Google, que eu antigamente nem isso eu sabia, né? Se a gente consegue entrar no Google, hoje a gente já tem ali muita o Google tem muita informação. E a gente já tem até um... Como é que a professora falou antes, Kathleen, que tu estava fazendo? É manual, Cadê, Kathleen? Bulário? Hã? Do que seria? Não é manual que tu estava fazendo, é tutorial. Tutorial. Mas, nossa, gente, oi, Bruno, não tinha visto o Bruno ainda. Então, hoje nós temos tutorial para tudo, né? Eu vejo assim que como tá fácil. Então, se tu não consegue fazer um curso de informática, eu vou confessar para vocês, eu tive que fazer aula, colocar aula no Google Classroom, ninguém me ensinou. Eu fui lá no Google, peguei todo um tutorial, aí eu me senti a pessoa assim, mais inteligente do mundo quando eu fiz isso, né? Liguei para o meu filho e disse, olha, eu consegui, né? Então, gente, eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Ter essa vontade, porque se a gente tem vontade de mudar, já é uma... Não, eu faço tudo, mas quebra muito a minha cabeça. Então, se eu fizer uma aula, vai quebrar menos. Entendeu? Porque eu tenho 2 adolescentes de 21 e 22 que têm a vida deles, mora juntos, só que eles fazem o interesse deles. Entendeu? Um faz administração, o outro direito. E não tem tempo a mãe, não. Entendeu? Tem tempo para as coisas deles. Fico muito feliz de saber que tu está estudando, Neia. Nossa, isso é um orgulho para os teus filhos, viu? Isso é maravilhoso e, principalmente, tu está fazendo uma coisa muito boa para ti. Porque os filhos crescem, como o meu, eu tive que aprender tudo sozinho. E ele fez um tempo de engenharia da computação e hoje é engenheiro civil, né? Tá lá na Bahia trabalhando, eu tenho que fazer sozinha as minhas coisas. Então, eu me sinto muito feliz por eu ter continuado trabalhando, ter continuado a estudar e hoje buscar todo esse conhecimento que a gente não é num cursinho assim rápido de tecnologia, sobre informática, sobre o que a gente vai aprender, a gente tem que buscar. Bom, gente, então, eu acho que eu falei demais, rápido demais. Eu preciso dizer para vocês, eu estou um pouco ansiosa hoje, mas na próxima, assim, para conhecer vocês, para conhecer o curso, ainda bem que você está só hoje, eu sou todo dia. Me olhar, né? Apesar dela estar me ajudando, mas a gente fica assim meio apreensiva, né? Eu vou desligar meu microfone para alguém mais falar.
Pois Senão é, só ninguém eu vai estar falo. falando, mas assim, eu achei, gostei muito, adorei essa nosso primeiro bate-papo, assim, e a princípio hoje, Kelly, eu acho que seria isso, né? Seria só a apresentação, porque a aula em si a gente vai fazer na semana que vem, né? O que tu gostaria de acrescentar? Oi, Kathleen, tá agora deu. mudo. Ah, deu. Deu. É que eu fico fechando para não atrapalhar, daí foi sem querer. Então, o que eu queria, na verdade, acho que era isso mesmo, queria agradecer a professora, né? Eu acho que a gente tem o privilégio de ter uma equipe sempre empenhada, né? Que tenta fazer o melhor possível, chegou a perder o sono aí para poder estar conosco hoje, né? E eu agradeço o cuidado que todos os nossos professores têm, né, por estarem aí se disponibilizando e estudando sempre para poder passar o melhor para os nossos alunos. Agradeço, então, pelo dia de hoje, tenho certeza que os alunos vão ter um aprendizado muito grande aí no decorrer desse módulo. E eu queria falar com vocês, alunos, aqui, deixa eu ver o nomezinho de vocês, Amanda, Bruno, Cristiane, Giovana, Janaína. Eu queria ver as carinhas, né? Não me mostraram? Juliana, Lidiane, Luiz, Néia e Regiane. Queria falar com vocês. Olha lá, estão abrindo as câmeras. Queria falar para vocês conversarem com a professora. Não fiquem com vergonha de falar, de fazer perguntas, de trazer também conversas. Assim, quando a gente fala todo mundo ao mesmo tempo, às vezes dá aquela travada, porque o Zoom ele precisa colocar um microfone por vez, né? Ele não consegue trabalhar com 2 microfones ao mesmo tempo. Mas que isso não impeça vocês de conversarem, de interagirem, de participarem, porque nesse momento que a gente tem, precisa ter essa interação de vocês, até para que vocês também consigam ter uma aula que seja um pouco mais leve, porque quando a gente fica só de espectadora, a aula fica mais pesada, mais cansativa, então participem, né? Também lembro a vocês que vocês possam, claro, essa hoje foi só expositiva sobre como que vai ser a metodologia, o que esperar em relação aos conteúdos, mas nas próximas assistam a aula com seu caderno, façam anotações, façam mapas mentais, né, para que vocês tenham o máximo possível de aprendizado, lembrando que esse módulo agora, né, para muitos aí que estão é o último módulo antes de concluir, para os demais é somente só tem mais um, né? Então a gente tem alguns alunos que terão mais um módulo somente antes da conclusão do curso, e para outros esse é o último módulo, né? Então, por favor, usufruam o máximo possível, não deixem de estudar, não tenham a expectativa de que somente ouvir a aula vai fazer com que vocês sejam bons profissionais, vai demandar empenho de vocês, vai demandar estudo de vocês, porque a gente precisa que vocês não só tenham um certificado em mãos, mas que vocês consigam vaga no mercado de trabalho. Para isso depende mais de vocês do que de nós. Tá bom? Então, assim, meu apelo é esse. E quando eles falam, Kathleen, eu penso assim, eu fico assim, falando direto, né, e lendo, às vezes, um material, alguma coisa assim, mas quando o aluno fala, compartilha, às vezes, uma ideia, uma situação, para a gente que está aqui, para nós, professores, é muito melhor, a gente consegue até lembrar, às vezes, de detalhe que tu não está falando na hora, né? Porque a gente tem alunos que já estão ou trabalhando já como auxiliares, né? Porque lembrando, a gente está no curso técnico, então a gente tem alunos que já são auxiliares de enfermagem, então já tem vivência, né? Já tem uma bagagem para compartilhar. Não deixem de passar isso, né? Não deixem, toda vez que tiver a oportunidade de estar falando sobre a sua realidade, o que já viu, sempre acréscimo, né? E ajuda a gente estar construindo aí o conhecimento para poder entender a vivência de vocês, saber aonde que vocês já viram, o que vocês não viram ainda de conteúdo, né? O que às vezes uma turma às vezes tem mais facilidade numa demanda e mais dificuldade em outra, a gente precisa ter essa interação de vocês, tá bom? Então, acho que era isso da nossa parte, prof, se quiser ainda acrescentar. Obrigado por eu poder falar, porque eu só falo. Que bom! E, gente, eu tô precisando ver gente. Tem que aparecer para mim aí.
Acho que todos Luiz, estamos... tá com a câmera aberta, Giovana, Franciele. É que eu não consigo ver todas as carinhas aqui, não estou conseguindo, mas é muito bom, gente. Então, eu não sei como é que termina, se tu fecha para eles e nós continuamos conversando, Kathleen. Como é que tu queres fazer? Daí tu... Então, a gente pode encerrar para todos e depois eu abro uma outra sala para nós conversarmos. Tá. Pode ser, então. E daí nas próximas eu te oriento também. O pessoal quer fazer algum adendo? Alguém quer falar alguma coisa? Luiz, Giovana, Franciele, Janice, prof, para ver eles? Eu queria falar a respeito do... Eu vi até a pergunta aí se vai ser o estudo dirigido, metade mesmo ou tudo de uma vez? Vai ser tudo agora via portal, a gente não faz mais entrega manuscrita, a não ser que o aluno opte por isso, né? Então, o aluno que se sentisse... Não, o dela mesmo, da professora Regiane. Não, eu só estou respondendo ali da Janaína. Então, ela perguntou se ia ser entregue em papel. Então, pode ser entregue em papel, quem preferir, quem se sentir mais seguro, inclusive as avaliações nesse período, a gente tem aberto a possibilidade para vocês fazerem da forma que vocês preferirem. Inclusive, eu reforço que a instituição tem estado aberta de manhã até de noite e a gente tem a disponibilidade de vocês usarem a estrutura da escola se vocês precisarem, para usar às vezes o Wi-Fi, às vezes um computador para fazer um trabalho, vocês têm essa disponibilidade também, tá? A gente tem cuidado para manter separação dos alunos quando utilizam a estrutura, então tem essa possibilidade. Em relação ao material, ao estudo dirigido da professora Regiane, como eu falei no início, o conteúdo é bastante extenso, essa disciplina tem 20 encontros, então eu vou usar como referência a aula que a gente teve do período noturno, que acabou de terminar desse mesmo conteúdo, foi feito 2 estudos dirigidos. Ótimo. As 10 primeiras aulas e um segundo referente às últimas aulas, né? Para fechar, então, os 20 encontros. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil. Para vocês que são novos na escola, para entender o que é esse estudo dirigido. São questões em relação ao conteúdo, né? Onde vocês vão ter opções de múltipla escolha, que elas vão estar te ajudando a relembrar o conteúdo que vocês tiveram, para depois, quando vocês tiverem, então, a prova regimental, que é discursiva, vocês tenham, então, já um processo de estudo antes da prova. Então, esses estudos dirigidos é um compilado de questões em relação ao conteúdo que auxiliam vocês depois para estudo da prova. Nós entendemos que as provas, voltando ao conteúdo, precisam ser discursivas, porque especialmente na prática da escola, no período presencial, já era assim, mas agora, com esse momento, a distância, a gente entende que é ainda mais importante que ela seja discursiva, para que a gente tenha uma real avaliação do aprendizado de vocês, né? Se vocês estão podendo progredir para o próximo módulo ou não. E quando vocês, então, fazem de forma discursiva, são questões que vocês podem pesquisar na internet, podem pesquisar o colega, podem pesquisar o que for, porque a intenção dessas questões discursivas, elas são questões que vocês precisam ter um processo de entendimento, de conhecimento, para poder estar estruturando a sua resposta. Então, são questões que a gente já faz elas de forma mais complexa. Quem já estudou conosco sabe que elas são mais pesadas, né? Que são provas de conteúdo denso, porque justamente são questões que vocês vão ter ampla consulta, seja a internet, seja colega, enfim, porque a intenção é que vocês tenham conhecimento e estrutura de um entendimento para poder estar construindo a resposta. Então, por isso, as regimentais, elas então englobam todo o conteúdo e elas são discursivas. Última pergunta minha, que é a pergunta do estágio. Tá tendo um grupo de estágio já? Então, tem. A gente ofertou para os representantes, eu cheguei a escrever, eu acho que no grupo de vocês, se eu não escrevi, eu vou escrever. Da turma 4, eu não escrevi ainda? Não, é que eu não vi mesmo. Eu estava tão no bulário que eu tô sem braço, sem perna, sem cabeça. Tá. Então, assim, eu devo ter escrito, mas eu vou confirmar que nós estamos, sim, com algumas ofertas de estágio. A gente está com um estágio controlado, claro, né? Somente para aqueles alunos que têm interesse em fazer nesse momento.
tendo em vista que existe risco, existe um termo de ciência que o aluno precisa preencher, de que ele sabe o momento que ele está fazendo estágio, que ele sabe que na unidade onde ele vai estar vai ter paciente com Covid. Então, não é obrigatório, é somente para aqueles alunos que têm interesse em dar continuidade na conclusão dos seus cursos, e existe sim esse grupo que vai ser encaminhado para estágio. Então, são estágios de quantidade controlada, então não tem vaga para todos de pronto, a gente está fazendo os grupos, e eu vou encaminhar a mensagem lá para vocês, para a gente poder estar orientando vocês melhor, tá? Tem os encontros na escola, com as práticas, antes do estágio também. Uhum. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? A minha é só. Eu não sei o que eu perdi. Mônica. Meu celular deu pane. Parei lá no queijo e agora estou voltando. Não perdeu nada, Mônica. Tá tudo em ordem. Professora, um beijo. Você é fantástica, viu? Pensei que a ansiedade era só minha. Tamo junto. Para mim, tu tá dizendo isso? Aham. Obrigada. Querida, obrigada. Não, mas a gente passa por isso, sim. É que, na verdade, nós estamos dando aula junto com a coordenadora, né? A coordenadora, Kathleen, a diretora. A diretora. Então, pensa, gente, por isso que eu não consegui dormir. Ai, Jesus, agora... Se fosse assim, eu nem entrava na escola, porque eu sou bagunceira. Eu tô brincando, gente, eu sou assim mesmo, não tenho. O que eu posso fazer, eu faço, se não dá, né? Tá bom, um beijo então para vocês, tá? Um beijo. Deus. Bom final de semana para todos. Igualmente. Deus abençoe. Amém. Os slides vão ficar assim, Amanda, no mesmo local que anteriormente, tá? Lá já tem alguma coisa disponível, eu estou terminando de lançar os outros que nós recebemos. Já tem alguma coisa lá das outras professoras. Mais alguma pergunta, gente, para nós podermos encerrar? Luiz, Franciele, Janice, Janaína, Cristiane, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Luiz fez que não. Então tá bom, então eu vou encerrar a sessão de hoje. Uma boa tarde para vocês, bom descanso, nos vemos amanhã novamente, tá bom? Hoje vai ter alguma pergunta para responder? Sim, Mônica, sempre no dia seguinte, então já tem disponível para vocês referente à aula de ontem. Aí, da aula de hoje... Não respondi nem a de antes de ontem. Kathleen, amanhã a gente não se vê não, amanhã é sábado. Vamos ter aula no sábado. Perdão, eu me confundi. Na segunda, então. A Mônica estava falando, todos os quiz, eles têm data limite até o final do módulo. Então, se vocês não quiserem fazer logo de imediato, não tem problema. Pode estar sendo feito mais para frente, não tem nenhuma pressa. Eu mandei um tutorial para vocês de como que faz para poder ver se vocês acertaram ou não. Todos os quiz vocês têm mais de uma tentativa e ele gera nota, mas não precisa ficar preocupado, porque se você errou, ele vai ficar com 0, mas ele não compõe nota final, ou seja, ele não vale nota para o histórico escolar de vocês. É apenas para vocês saberem se vocês acertaram ou erraram, tá bom? E para dizer que deu a presença? Exato. O quiz, ele serve para a gente aferir presença. Esqueci, é a última mesmo. A rematrícula é só até hoje? Domingo. Hoje. Domingo. Não, até domingo. Regiane ia perguntar alguma coisa. Regiane. Isso, eu cortei ela, desculpa. Fala, Regiane. É que eu entrei no portal e não achei nenhum quiz. Me inscreve no meu privado, porque assim, você é aluna nova, né? Sim. Então, eu liberei eles agora no início da tarde. Então, veja se talvez agora, quando você terminar a aula, você já não vai estar presente lá. Tá bom? Que daí agora já está lançadinho. Inclusive, a parte de boletos de vocês, eu estou lançando tudo, já está tudo redondinho. Se alguém tiver alguma coisa que não está enxergando, podem me escrever no privado. Inclusive, reforço que eu estou sempre à disposição, então podem me escrever o que vocês tiverem de dúvida, podem me escrever no privado que eu oriento vocês. Tá ok. Então. E na escola eu não consigo pegar esse boleto para pagar? Consegue também, Mônica. Consegue pegar um boleto e consegue pagar na escola também. Só que o próximo boleto de vocês agora só para o outro mês, né?
que vocês já pagaram na Mas matrícula. eu não paguei desse mês ainda. Ah, você não pagou? Então, daí sim. Daí você pode fazer na escola. Você agendou o teu pagamento? Não achei, não. Não? Me escreve no privado, então, Mônica, que depois eu já te oriento. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso? Não dá, você não consegue mandar por PDF para mim? Consigo. Me escreve lá no meu WhatsApp que eu já te mando. Tá, daí eu pago. Tá bom? Então, eu vou encerrar a sessão. Um bom descanso a todos, bom final de semana. Até segunda-feira. Estudem. Até. Sejam os melhores que vocês puderem. Tá bom? Tchau, tchau.